O ano de 2018 foi um excelente ano para quem gosta de smartphones baratos e que tem um excelente desempenho. Então eu preparei esse vídeo para esclarecer para todos vocês que vivem me perguntando qual é o melhor celular custo-benefício intermediário do ano de 2018. E nós temos aqui três opções: o Redmi Note 5, o Redmi Note 6 Pro e o Xiaomi Mi 8 Lite. Então bora conversar sobre isso. Da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz, você está no canal G Tecnologia e nesse vídeo nós vamos fazer o comparativo entre esses três celulares que estão caindo no gosto da galera. Vamos deixar claro uma coisa aqui: eu posso falar para vocês que o melhor custo-benefício é um, porém você vai gostar de outro. Isso aí vai muito do gosto de cada um, mas eu vou dar a minha opinião com relação aos dados que eu tenho, com relação aos processamentos e aos valores que eles são comercializados, e com isso eu vou trazer a minha opinião. Então vamos mostrar aí uma tabela, vou mostrar imagens aí, falando para vocês claramente quais os pontos que eles são iguais e quais os pontos que eles se diferenciam muito. Lembrando que todos esses produtos estarão nos links aqui na descrição, caso você queira conferir melhor sobre os detalhes deles e comprar eles por lá também. Assim você ajuda o nosso canal de tecnologia a crescer e a trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você. Vamos lá conversar então. O primeiro ponto que a gente vai olhar aí entre os três é o caso do design. O Note 5 ele tem um corpo de alumínio. Já o Note 6 Pro ele também tem um corpo de alumínio, porém na parte da frente nós temos aí o Notch. E o Notch do Note 6 Pro é realmente um pouco maior. Ele ocupa uma boa parte aí do topo frontal da tela. Lembrando que todos os celulares hoje em dia que tem Notch, você consegue esconder eles nas configurações. Então caso você não goste do Notch, é só esconder. Agora com relação ao Mi 8 Lite, o ponto que muitas pessoas falam que fazem elas comprarem o Mi 8 Lite é o fato dele ter essa beleza incrível. É um celular muito bonito, é um celular que ele não parece intermediário, ele tem uma beleza de ser um celular top de linha, pois ele tem tanto vidro na frente quanto vidro atrás e ele tem um frame de alumínio para a sua proteção. E o Mi 8 Lite também conta com um Notch. Com relação à tela, o Note 5 ele tem uma tela de 5.99 polegadas com resolução de 1080 por 2160p, uma tela IPS LCD. Já o Note 6 Pro ele tem uma tela um pouquinho maior por questão do Notch, uma tela de 6.26 polegadas com resolução de 1080 por 2280p. É uma tela IPS LCD também. O Mi 8 Lite ele tem praticamente as mesmas configurações de tela do Note 6 Pro. A diferença é que o Notch do Mi 8 Lite ela é menor. Então com relação ao design e à tela, você já consegue perceber que o Mi 8 Lite ele sai ganhando por ele ter uma aparência muito mais premium, uma aparência de um celular mais top de linha. Então esse é um ponto que faz com que várias pessoas prefiram comprar o Mi 8 Lite, tirando aí o fato do processamento, das câmeras e do preço também. Mas vamos conversar mais sobre esses aspectos para a gente chegar na conclusão melhor. O sistema operacional dos três é o Android 8, que roda na MIUI 10. Ambos irão receber o Android 9, então você pode ficar tranquilo com relação à atualização. A performance. O Note 5 e o Note 6 Pro têm praticamente o mesmo desempenho, pois ambos contam com o Snapdragon 636 que roda 1.8 GHz. Eles têm versão de 3, 4 ou 6 GB de RAM e 32 ou 64 GB de armazenamento interno. A pontuação deles no Antutu é de 116 mil pontos em média. Já o Mi 8 Lite ele conta com um Snapdragon mais avançado, o 660, que roda 2.2 GHz. Ele tem opções de 6 ou 4 GB de RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno. A pontuação média dele no Antutu é de 140 mil pontos. Então, como vocês observaram, o Mi 8 Lite ele sai na frente também com relação ao processamento, e o Redmi Note 5 e o Note 6 Pro ficam no mesmo patamar. O Mi 8 Lite um pouquinho melhor por questão do processamento e por questão também de você ter uma opção com armazenamento interno maior de até 128 GB. Então esse é mais um ponto aí para o Mi 8 Lite. Então vamos continuar falando mais das características para vocês verem a diferença. Com
Com relação à conectividade, aqui está um ponto que o Mi 8 Lite ele perde bastante. O Note 5 e o Note 6 Pro ambos têm saída para fone de ouvido, sensor infravermelho, desbloqueamento facial, o cabo é um micro USB e eles contam com o rádio FM. Já o Mi 8 Lite ele não tem saída para fone de ouvido, ele não tem infravermelho, ele tem o cabo tipo C, que já é um ponto positivo, e ele também tem um acesso à banda 28, que aqui no Brasil vai possibilitar que você tenha os dados móveis 4G+, ou 4,5G. Então esse aqui já é um ponto onde várias pessoas preferem já o Note 5 ou o Note 6 Pro, pelo fato deles terem a saída de fone de ouvido, terem o infravermelho, e isso conta muito para algumas pessoas, já que o Mi 8 Lite ele não tem. Mas isso aí vai muito para a questão do gosto mesmo da pessoa. Caso ela não ligue aí para não ter essas questões, ela vai preferir o Mi 8 Lite. Mas caso ela faça questão que tenha, ela já vai preferir o Note 5. E eu vou falar no final desse vídeo qual que é a minha opção também. Na câmera frontal a gente vê uma diferença bem grande, que no Note 5 ele tem 13 megapixels, o Note 6 Pro tem 20 megapixels e uma outra câmera de 2 megapixels com abertura de 2.0, e o Mi 8 Lite tem uma câmera de 24 megapixels frontal. Então no caso, o Note 6 Pro teria uma câmera um pouquinho melhor do que o Note 5 e o Mi 8 Lite uma câmera melhor do que os outros dois. Mas é uma diferença tão pouca que você não vai perceber tanta diferença assim, você não vai sentir tanta falta de ter uma câmera bem melhor. Ambos os três têm câmeras com a qualidade muito boa aí para celulares intermediários. Já que na câmera traseira, todos os três têm a mesma quantidade de megapixels. Duas câmeras, sendo uma de 12 megapixels e outra de 5 megapixels, sendo que a principal tem a abertura de 1.9. A única diferença é que o Mi 8 Lite ele consegue gravar vídeos em 4K. Então com relação à câmera, o Mi 8 Lite ele tem uma leve vantagem, mas é muito pouca diferença. Então para você aí, talvez não vai ser tanto lucro aí ter uma câmera um pouquinho melhor, que não vai ter tanta diferença assim na prática. Com relação à bateria, o Note 5 e o Note 6 Pro tem 4.000 mAh de bateria. Já o Mi 8 Lite tem somente 3.350 mAh. Tá aí um ponto que faz com que as pessoas prefiram os outros dois, porque eles têm uma bateria que duram mais tempo e que fica mais longe do carregador. Então, o Mi 8 Lite vai pedir o carregador muito antes aí do que o Redmi Note 5 e o Note 6 Pro. Com relação ao valor, nós temos uma escadinha, sendo que o Note 5 você consegue encontrar ele aí a partir de R$700 e por volta em média de R$800. E o Note 6 Pro ele fica mais ou menos na mesma faixa de preço. Já o Mi 8 Lite ele fica aí na faixa de média de R$1.000. Então, caso você queira estar comprando um dos três, o Mi 8 Lite vai ter algumas vantagens, como vocês viram, e algumas desvantagens, e os outros dois também. No entanto, a minha opinião aqui de um melhor custo-benefício, para mim, é o Redmi Note 5 ainda, porque o Redmi Note 5 ele não tem um Note, então ele consegue mostrar melhor as notificações, que os smartphones da Xiaomi têm esse problema com relação ao Note, que eles não mostram as notificações em cima na barra, e eu me sinto mais familiarizado em ter um telefone que não tem um Note, sem esses percalços aí que tem a Xiaomi com relação ao Note ainda. E com relação ao valor também, que o Note 5, por ele ser um celular que foi lançado mais aí para o início do ano, então você consegue encontrar ele por preços bem menores e você consegue encontrar ele bem mais fácil aqui no Brasil também, porque várias pessoas compraram ele e várias pessoas estão revendendo, e você consegue encontrar em lojas, por exemplo, como a Amazon Brasil. No caso da Amazon Brasil, você encontra esses três celulares lá, sem você precisar pagar a taxa de importação. Mas caso você for importar eles, saiba que você vai encontrar um Note 5 aí bem mais barato do que os outros dois. Pode ser que o Note 6 Pro fique algumas vezes aí com preço mais parecido, mas com relação ao custo-benefício, o Note 5 ainda é o melhor custo-benefício de 2018. Então é isso. Se você discorda de algum ponto meu aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo pra gente discutir. E se você gostou de algum desses produtos, saiba que os links deles estão aqui na descrição para você adquirir por lá, caso você preferir, porque assim você ajuda o nosso canal G Tecnologia a crescer e a trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você. Então é isso, nos siga nas redes sociais, tenha juízo, até o próximo vídeo, abraços!